Caros colegas de estudo, bom dia, bom dia, bom dia. Estou falando bom dia porque agora é fim de madrugada, começo de manhã, né? Primeiros raios de sol. Se você está na internet há tempo suficiente, você sabe que se eu falei bom dia é porque a hora que eu estou gravando, né? É manhã. E você pode ver aqui a fumaça do meu café saindo aqui, ó, da minha direita. Então, não importa a hora que você está assistindo, se eu estou falando bom dia, porque aqui no momento é manhã, é madrugada. E é essa hora que a gente para dar uma conversada, né? Para dar uma conversada antes do dia começar e tal. E por isso, vamos continuar com a nossa jornada para o Hackamore. O nosso grande mestre Ed Conel. Bom, se não me engano, paramos num dos primeiros capítulos, que era um capítulo bem extenso, né? Esse aqui, ó. Sumário do enfrenamento. Sumário é essa parte aqui que a gente tem no começo do livro, né? Que mostra o conteúdo do livro, né? Onde mostra os capítulos principais, né? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui seria um sumário, né? Ei, cachorro! Chato do cacete. Isso aqui seria um sumário, né? Então, provavelmente ele vai falar, né? Antes de ler, antes de ler, a gente imagina que ele vai falar dos pontos principais aí de se enfrenar um cavalo. Então, vamos lá. Como no Hackamore, o cavalo tem que ser leve no freio para que você consiga ter toda a ação e vida dele enquanto ele está sendo trabalhado, né? Ou seja, né? É que ele pôs numa ordem meio invertida aqui, né? Mas ele tem que ser no freio tão leve quanto no Hackamore para ter essa ação e essa vida enquanto ele está sendo trabalhado. Um cavalo que é pesado no Hackamore, que é duro no Hackamore e não sente as puxadas como ele deveria, consequentemente ele está fora de seu trabalho. Ele não para e vira assim como ele deveria fazer. O mesmo é verdade com o cavalo de boca dura. Um cavalo de Hackamore vai ter uma boca nova, né, uma boca jovem, quando ele estiver pronto para o freio. E sua boca deve ser mantida leve e sensível, né, por todo o caminho através do processo de enfrenamento. Ele vai, ele vai, ele vai ter isso quando ele estiver finalizado. E ele vai ser capaz de manter, de manter o cuidado de si próprio, né? Ou melhor, ele vai ser capaz de manter isso com o cuidado necessário, tá? Isso requer tempo para, para enfrenar o cavalo apropriadamente com qualquer tipo de freio, né, ou embocadura. Que ele usa a palavra bit, né, que às vezes ele está se referindo a freio, às vezes é embocadura. Não há atalho para isso. E ainda haver uma boca leve, né? Ou seja, não tem como fazer isso de um jeito rápido e mantendo essa boca leve. Ele tem que ser manejado de acordo com a maneira com que ele vai progredindo. Se ele não fizer isso, se ele não consegue fazer isso hoje, ele vai fazer isso amanhã ou depois, tá? De novo, princípio manhã aí pra gente. Primeiro ele tem que entender o que o freio é, né? Ele tem que aprender a carregar o freio na sua boca. Ele tem que aprender a segurar isso firmemente na sua boca enquanto ele está sendo trabalhado. Isto é conhecido como trabalhando com uma boca fechada, né? Trabalha com a boca fechada. Essa é a maneira com que ele deve trabalhar quando ele estiver finalizado propriamente. Quando ele estiver finalizado, ele vai ter uma boca leve enquanto trabalhando. Os mesmos princípios fundamentais do Hackamore se aplicam para as rédeas duplas, né? As quatro rédeas no cavalo finalizado. Ele deve ser usado ele deve ser usado na rédea dupla e eles têm que ser
e elas devem ser usadas no resto de sua vida trabalhando depois que ele estiver finalizado apenas com o freio, né? É, se ele se manter bem, tá? Né? Então, os mesmos princípios fundamentais usados no Hackamore, a gente vai aplicar nas quatro rédeas, né? E no finalizado no freio. O princípio fundamental que são usados de agora em diante são leveza, timing e balance, né? E equilíbrio. E são sempre aplicados com toque e folga, né? Tocando a rédea e folgando. O princípio principal, né? O princípio principal do Dublin, exceto em raros casos, não devem ser aplicados mais. Lembra que a gente falou já, né? Que o Dublin ele vai até uma fase, depois a gente não precisa mais dele. Se ele não for manejado dessa maneira, ele não vai ficar bom por muito tempo. O tempo que é consumido enfrenando um cavalo, assim como ele deveria ser, vai depender de cada cavalo individualmente, né? Cavalos são como humanos, eles podem ser diferentes um do outro do dia para a noite, né? Eles podem mudar do dia para a noite. Tananana. Para a gente ter um limite de tempo, né, uma noção de tempo, isso vai levar mais ou menos, pelo menos, um ano com o Spade Beat, tá? Alguns indivíduos, cavalos, podem levar até um ano e meio. Isso vai depender também do cavaleiro, né? Do indivíduo cavaleiro. Alguns bridlemans, né? Que seriam homens do freio, né? Enfrenadores, são melhores do que outros. Eles são capazes de ter o seu cavalo trabalhando numa boca fechada, né? Justa, mais cedo do que outros. Alguns homens têm habilidade natural para enfrenar cavalos e eles podem fazer um trabalho muito bom. Com apenas o hackamore sozinho, eles não parecem ser capazes de conseguirem muito de um cavalo, mas de qualquer forma, leva tempo para fazer um bom trabalho com o Spade Beat. E depois dele finalizado no freio, ele pode ser montado por qualquer tipo de embocadura, o freio, né? E ainda ser leve nele, assim como ele é no Spade Beat. Isso apenas vai se manter verdadeiro, de qualquer forma, com o cavalo que foi enfrenado com o Spade Beat. Tá? Não sei se foi enfrenado com outros freios, pelo jeito, não. Né? Mas aqui, ele falou esse cavaleiro que de repente é muito bom em frenar, mas não consegue muita coisa com o Hackamore sozinho, né? Se os princípios são os mesmos, né? Não sei. Não sei onde estaria a questão aí, né? Mas enfim. Ele sempre tem o seu focinho para baixo aonde este pertence. Lembra que ele bateu bastante nessa tecla, né? Porque ele cede ao freio da mesma maneira que ele cede ao Hackamore. Sempre há um arco em seu pescoço, assim, enquanto as rédeas são trabalhadas, causadas por manter o equilíbrio do freio na sua boca. Este é o porquê que ele tem que ser leve, ele tem que ter a boca leve quando o processo de enfrenamento for completado. Tá? Esse equilíbrio, manter o equilíbrio do freio na boca, bom, cada um tem sua opinião sobre freio, né? Tem gente que fala que freio que você coloca ele no dedo, ele se equilibra em pé, não presta, né? Mas o Spade Beat em si, ele tem esse equilíbrio, tá? Ele é projetado, ele é equilibrado para se manter em pé, tá? Se você segura ele pelo bocal assim, ó, coloca ele, não tenho nada aqui para
Mas vamos supor que aqui é o bocal, né? Se você coloca ele assim no bocal, né, ele fica em pé, a perna dele fica em pé. Enquanto a maioria dos freios você vai ver que ele vai ficar assim, né? E isso é de propósito, tá? Porque pelo que eu entendi da história, né, quando esse bocal fica em pé e o cavalo tenta sair da vertical, o próprio equilíbrio do freio faz a pressão, né, causa um desequilíbrio que leva o cavalo a voltar para a posição correta. Por isso esse processo é demorado. O cavalo precisa dessa musculatura, ele precisa estar com isso pronto, consolidado, né, para conseguir manter essa curvatura. Senão daqui a pouco aquilo aí também não vai significar mais nada, né? Por isso que é tanto cuidado nesse processo de enfrenamento. Mas vamos continuar. O cavalo tem que encontrar, tem que descobrir, né, o que o spade beat é e se acostumar com isso antes dele ser trabalhado com ele é, puramente pelo freio, né? Eu lembro que no Hackamore Rainsman, lá no final, ele fala desse straight up, né? Que eu falei que era o cavalo reto no Spade Beat, mas na verdade é o cavalo. O que eu tô entendendo agora é que é o cavalo que está só pelo Spade Beat, né? Não está nos 4 heads que a ação é dividida, né? Se o cavalo for enfrenado com qualquer outro tipo de embocadura e então colocado depois no Spade Beat, ele não vai trabalhar certo, porque ele não sabe o que isso é, ele não sabe o que esse freio é. Ele não sabe como carregar esse freio na sua boca e como segurá-lo. Se trabalhado dessa maneira, ele vai ficar com a boca dura e perder a sensibilidade nas rédeas do freio. O cavalo deve ser bom no hackamore se você quiser um cavalo top de freio. Ele tem que aprender a trabalhar no hackamore e então, quando ele estiver pronto para o freio, não haverá puxada forte, né, puxada dura na rédea do freio para fazer a sua boca dura, né? Ou seja, a gente vai ter um cavalo que já sabe responder, já sabe trabalhar, que ele bate sempre nessa tecla antes de enfrenar, antes de colocar o freio na boca, né? Ele sabe como parar e virar e como fazer isso de maneira fácil, porque ele sabe aonde colocar seus pés. Olha que importante, ele sabe aonde colocar seus pés, ele sabe se posicionar. Se o cavalo não sabe como trabalhar, o cavaleiro vai ter que forçar ele com as rédeas, o que vai significar puxadas fortes em sua boca. Olha que importante isso. Olha que importante isso, né? Como o hackamore, quanto mais forte você puxar na boca, mais dura, né, mais pesada vai ficar a boca dele. Gente, isso aqui, ó, por esse tipo de coisa que eu acho bobagem a gente ficar discutindo embocadura, técnica, muitas vezes algumas técnicas, não sei o que. Meu, ficar floreando muito em horsemanship, comportamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque se a gente tem um cavalo que performa, essas coisas ajudam. A gente precisa ter um conhecimento e ajuda em algumas coisas, assim. Mas o que vai fazer você não ser brusco, não ser agressivo, não abusar muito, né? E ter um cavalo que funcione e tal, é você entender essas coisas de posicionar ele, conseguir posicionar ele. É o jeito que você vai conseguir ser eficiente, leve, é, e não ser agressivo com o seu cavalo. Porque senão, se você não tiver isso, se você não tiver isso, ou você vai ter que ser muito é, agressivo, ou você não vai conseguir muita coisa, tá? Simplesmente porque o cavalo não consegue fazer o que você está propondo para ele. Mas vamos continuar. Quando ele estiver fora de posição, ele vai ter que ser forçado a parar e virar por puxadas duras na rédea, é o que eu estou falando. Isso vai fazer ele parar nos seus anteriores, né, nas suas mãos e virar como uma garrafa. Ele não pode ser puxado, ele não pode ser virado com uma rédea ou feito o doubling, né? Com a rédea do freio da mesma maneira que ele é no hackamore. Se isso for feito, sua boca vai ser cortada. Hum.
Isso vai arruinar a posição de cabeça, vai fazer ele ter medo do freio e vai destruir a leveza de sua boca. O cavalo, depois de um tempo, aprende a segurar o freio e carregar isso com sua boca fechada. Então ele consegue sentir a menor pressão que vem das rédeas do freio. Um cavalo pode trabalhar com sua boca aberta também e ser um cavalo perfeitamente bom de rédea. Todos os cavalos top de rédea, né? Bons de rédeas, não necessariamente tem que ter a boca apertada, né? A boca fechada. O amigo aqui tá falando só de manter a boca fechada, né? Não daquela boca tensa, né? Um cavalo top de rédea que trabalha com sua boca aberta vai ter, de qualquer forma, vai ter o seu focinho para baixo onde ele pertence. Ele vai estar trabalhando um arco no seu pescoço e uma boca leve como uma pena. Alguns cavalos que são duros ao freio vão trabalhar com suas bocas abertas com o spade ou com half-breed, né? Com spade bit ou com half-breed. Eles não vão carregar o freio com um belo arco no pescoço, né? Esses não vão trabalhar com freio com um belo arco no pescoço. Arco no pescoço, para quem não tá conseguindo ver, é igual esse cavalo tá aqui, né? Um arco aqui em cima, né? O top line, né? A linha de cima, arredondada, arqueada. Esse tipo geralmente trabalha com suas cabeças carregadas altas, né? E suas bocas vão estar duras para o lado. Eles seguram, eles mantêm sua língua contra a barra da embocadura, né? E trabalham pela sensação da pressão da embocadura contra sua língua, tá? Então não é pela rédea, é contra a embocadura sendo tracionada, né, sendo trabalhado na língua. Isso acontece às vezes quando eles são muito apressados no processo de enfrenamento, mas nem sempre é o caso. Muitos cavalos são duros no freio e vão levar mais tempo para ser finalizados. Um cavalo de boca seca vai levar mais tempo do que um cavalo de boca molhada. O cavalo de boca molhada, né, que saliva, vai brincar com o cricket, que a gente já falou o que é, no freio, com sua língua, produzindo saliva, que funciona como um lubrificante para a embocadura em sua boca. O cricket, bom, eu não tenho certeza agora se eu falei, mas o cricket é esse aqui, ó. Tá? A tradução seria grilo, tá? Essa bolinha que fica aqui no meio aqui do bocal. A tradução seria grilo, tá? Que ele fica, na hora que o cavalo passa a língua ali, ele faz um cric, cric, parece um barulho de grilo mesmo. O cricket distrai ele, né? Aliás, faz ele perceber a embocadura e ele vai movendo isso na sua boca, ajudando ele a se acostumar com o freio antes, mais rápido, né? Então, assim que ele aprende a segurar isso, mantendo ela firme em sua boca, ele perde o seu medo do freio. Trabalhando o cricket, na maioria dos casos, ele vai fazer com que ele tenha uma boca molhada. O que às vezes faz o cavalo trabalhar mais ainda o cricket. Ele se acostuma com o cricket e com a embocadura um pouco mais rápido se ele desenvolver essa prática de lamber e rolar o cricket. Mantenha isso em mente. Um cavalo de boca seca vai ser mais demorado em pegar a embocadura, né? Porque sem saliva a embocadura machuca a sua boca. Quando a boca está machucada, ele não vai tentar mover a embocadura pela sua boca ou rolar o cricket, né? Muitas vezes, aqui talvez seja esse caso do cavalo que eu falei primeiro, que fica com a boca travada, né? Muitas vezes, apenas o movimento do peso das correntes e das rédeas na embocadura vai fazer com que ele se irrite, tá? As correntes da rédea deve ser aquela correntinha que fica atada à rédea do freio, tá? Que é para conservar a rédea. Chama rein chain aquilo lá. Quem quiser uma,
fala com o Geleia aí que ele faz umas top. A melhor maneira de passar por isso, né, de lidar com isso, é enrolar é, na barra, né, do freio, uma peça bem leve de tecido que vai absorver algum líquido facilmente. Assim que ela estiver atada, né, borrife um pouco de açúcar, sal ou pimenta. Nossa, pimenta? Entre, entre, entre essas, entre essa, entre essa tira. 4 voltas é o suficiente. Eu até postei no Instagram, eu vi um cara falando, foi até o Davis, o sobrenome dele, eu não lembro agora. Mas tem nos meus favoritos no YouTube. Ele falando que eles faziam uma embocadura com uma corda de algodão grossa, e eles embebiam em sal, açúcar ou urina, né? Que era pra fazer o cavalo salivar. Aqui ele tá falando de pimenta, né? Bom, mas 4 voltas é o suficiente, né? Enrole a barra da embocadura de cada lado até o centro. E vai subindo até o centro. É o que ele tá demonstrando aqui, ó. Lá, ó. Viu que ele enrolou uma tira no bocal, né? Tcharanana. E amarre essa com uma cordinha de algodão. Dessa peça vai sempre ser deixada solta para que o cavalo consiga trabalhar a sua língua acima dessas voltas em que o cricket, para que o cricket consiga rolar. Enquanto meu Deus, essas voltas vão se tornando mais molhadas, né, vão umedecendo, o açúcar e o sal ou a pimenta vão sendo filtradas, né, então vão saindo dali, né. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Na verdade, você coloca por dentro ali, né? Eu achava que era por fora. Você coloca por dentro e depois enrola. Né? E depois amarra com a cordinha de algodão. E aí, conforme ele vai salivando, vai soltando aquele líquido, né? Outra forma é amarrar tabaco, um saco de tabaco, sobre a, a colher, né? Que é essa parte alta do spade bit, com açúcar, sal ou pimenta. Um saco de tabaco. O que será que é um saco de tabaco? Não sei. A Bull Durham, um saco Bull Durham é excelente. Vamos procurar aqui. Hum, é um saco de estopa, tá? Esse Bull Durham é uma fabricante, né? Bom, essas voltas e o saco vão produzir saliva. Isso faz com que ele role mais o cricket. A maioria dos cavalos tem que aprender a gostar do açúcar, mas todos eles gostam de sal. Ou seja, alguns ao princípio não gostam do açúcar. Na maioria dos casos, enrolando a barra da embocadura vai fazer com que ele tenha uma boca molhada. O spade bit é feito de maneira de que, de alguma maneira, ele tem uma superfície plana. Ao contrário do imaginado, né, do pensado por muitos cavaleiros, o spade bit não vai cortar a boca do cavalo ou a língua tão, tão, de maneira tão ruim, né, quanto outros tipos de embocadura quando ele é mal manejado, né. Muita gente se assusta, né, com esse aspecto do spade bit, mas na verdade isso dá para ele uma grande superfície de contato, né, o que de certa forma protege a boca do cavalo, né. Nenhum tipo deles vai cortar a boca do cavalo se eles não forem manejados de maneira errada. Um, um dos piores grazer bits, né, que é daquelas embocaduras normal, é... Ah, tá. Um dos piores é o grazer bit, né? Um dos piores freios é o grazer bit. Mas todos eles são ruins o suficiente nesse aspecto. Nenhum dos diferentes tipos de freio são
como que fala? São supostos para cortar, né? São feitos para cortar ou machucar a boca enquanto eles estão sendo usados. Isso é especialmente verdade durante o processo de treinamento. Nenhuma dos freios são feitos, né, para serem usados de maneira forte, né? E quando eles são, a boca do cavalo pode ser machucada. O único tipo de freio que pode ser segurado forte e não machucar ou danificar a boca do cavalo é o bridão, tá? O que eu já vi por aí que não é verdade. Quando ele está no freio, é, um, um- segurando fortemente, né? Segurando fortemente a bocadura, é, nananana, quando está no freio, deixa eu ver o que é isso aqui. Quando ele está no freio, ficar segurando muito forte, né? Pode acabar com tudo, pode estragar com tudo. Não é a embocadura que machuca a boca do cavalo, é a maneira com que ela é manejada. Ferro e aço não são mais duros do que uma boca sensível de um cavalo. Muitas pessoas pensam que o spade bit pode ser colocado em qualquer cavalo e isso vai forçá-los a trabalhar da maneira que o cavaleiro quer, seja o cavalo sabendo como trabalhar ou não. Nada pode estar mais longe da verdade. O spade bit, ao contrário de uma coisa muito complicada, ele nada mais é do que um freio de ferro e aço que vai na boca do cavalo. Ela é designada para preencher a boca do cavalo e não para machucar, de novo, né? Essa grande área de superfície que eu falei. Não é um instrumento de tortura como algumas pessoas pensam. Ela pode se tornar um instrumento de tortura se ela não for manejada corretamente. Quando o cavalo não sabe o que o freio é, ele vai lutar contra isso quando ele for dinamitado ou quando ele for fortemente puxado. É natural para ele fazer isso. Se ele lutar contra, para a sua melhor habilidade, quando ele estiver sendo machucado, e sua boca vai ser destruída enquanto ele faz isso. Qualquer embocadura, quando usada certo, vai servir para o propósito ao qual ela está sendo usada. Este escritor tem visto muitos cavalos com suas bocas cortadas, com as suas línguas cortadas, aliás, ou perto de serem totalmente cortadas, pelo mau manejamento de qualquer tipo de embocadura. Mau manejamento, mau manuseio, né? Incluindo os grazer beats, né? Os freios comuns. A preferência individual e o tempo tomados ao enfrenar o cavalo vão determinar que tipo de freio é usado. Independente de qualquer tipo de freio usado, todos eles têm uma coisa em comum, que é o manejo correto. Se um cavalo está indo bem com um bom trabalho de enfrenamento, não há atalho em enfrená-lo com qualquer tipo de embocadura, mas há uma diferença no tempo limite de cada um. Leva de 1 ano a 1 ano e meio para fazer um bom trabalho com o spade bit, mas os resultados são muito maiores que isso. O half-breed não leva tanto tempo quanto o spade bit. O chileno, né, que é aquele que tem uma argola, vai levar tanto tempo quanto o spade bit porque ele tem a, a mandíbula dura, né, uma mandíbula rígida.